Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, com informações exclusivas do Esporte Clube Corinthians Paulista para você. O Timão consultou a situação do atacante TT, revelado pelo Grêmio. Eu vou te falar onde ele está e se existe alguma possibilidade. Vamos também falar nesse blend de informações a situação de Memphis Depay. Eu apurei nos bastidores que ele se pronunciou em relação à questão de não querer jogar mais no Corinthians e a cobrança que ele fez ao Timão. Vou te contar isso agora nesse blend de informações, que ainda tem empresa de acompanhantes quer pagar a dívida do Corinthians com o Memphis Depay e o Corinthians que tinha uma dívida com a Nike de 30 milhões. Vou te contar tudo isso agora nesse blend. Eu sou o Samir Carvalho, peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e eu convido você, vem tomar um café. Vamos falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. Primeira coisa, o Corinthians fechou o seu contrato com a Nike, não assinou ainda, mas já está acordado, 10 anos, né? Vai começar em janeiro do ano que vem, até 2036, esse novo contrato do Corinthians com a Nike. Tem algumas coisas interessantes, como já adiantei para vocês, 100 milhões de adiantamento, 50 milhões já agora em agosto, para o Corinthians poder se movimentar no mercado da bola, depois mais duas prestações desse adiantamento, 50 milhões em janeiro de 26 e julho de 26, tá? Além disso, o Corinthians vai receber em cerca entre 60 e 80 milhões de reais aí por ano, tá? Nesse acordo vai ter esse valor definitivo, um valor definido, um valor concreto, porque depende muito de bonificações, enfim, metas alcançadas, de vendas, questões de marketing. O Corinthians vai ter um valor a mais na questão de marketing. O Corinthians, enfim, fechou em peças agora e não por valores, vai ter uma quantia definida de peças por ano, né, para pegar com a Nike, vai ter uma multa mais alta agora em relação a atrasos, para não ter mais atrasos, mas enfim, uma das coisas também que foi bom para o Corinthians é a questão da multa rescisória. O Corinthians ia ter que entrar numa batalha judicial com a Nike via Canadá por questão, né, judicial, por multa contratual, e outra coisa é que a Nike perdoou uma dívida que o Corinthians tinha. Sabe de quanto que eu apurei o valor? Não tinha passado o valor ainda para vocês, né? 30 milhões de reais. Eu fico pensando, como é que o Corinthians devia 30 milhões de reais à Nike? Por peças que pegou, outras peças que pediu a mais, enfim, como é que pode isso, né? Sendo que o Corinthians recebia praticamente isso por ano da empresa, e nesse período, né, o Corinthians estava com uma dívida de 30 milhões de reais com a Nike. A Nike perdoou a dívida, começou um contrato do zero, não tem o problema da multa e ainda cobriu a oferta da Adidas, e por isso que o Corinthians fechou com a Nike. Eu fiquei sabendo que dentro do Corinthians a vontade era até Adidas, para viver um novo momento, uma nova camisa, enfim. O pessoal também já não aguentava mais a questão de ter a Nike como parceira, né, da cúpula corintiana, mas tem que fechar o melhor contrato, e a Nike ofereceu o melhor contrato para o Corinthians. Comenta aqui embaixo, principalmente dessa dívida, né? Como é que o Corinthians consegue ficar devendo 30 milhões para a Nike? Comenta aqui e deixa o seu like. Ó, vamos falar de Memphis Depay. Tem uma informação exclusiva, mas primeiro eu quero falar da empresa de acompanhantes, né, que enviou um e-mail querendo pagar a dívida de Memphis Depay. O Corinthians deve a Memphis Depay 6 milhões de reais, e 6 milhões e 100 mil reais aproximadamente é o que o Corinthians deve para Memphis Depay. E a Fatal, né, que você conhece lá, empresa de acompanhamento que você conhece lá, propôs ao clube um patrocínio para quitar a pendência, tá? Muita gente teve acesso, né, ao e-mail da Fatal Model ao Corinthians, né? A gente também teve acesso, né? Às vezes a pessoa fala, será que teve acesso mesmo? Né? Enfim, muita gente, quando um jornalista tem, outros também têm acesso, tá aí, ó, o e-mail, ó, prezado Sandor, Vini, bem-vindos de volta. Não sei se já falamos desse retorno de vocês, desde o retorno de vocês, presidente Osmar, tal. Escrevo aqui como amante do clube, para oferecer uma solução ao tema Memphis Depay. Tomamos conhecimento das notícias vinculadas na mídia, indicando a existência dessa dívida com o atleta, reconhecemos o impacto que esse episódio está causando perante os torcedores, parceiros e mercado em geral. Gostaríamos de propor uma parceria inovadora que possa beneficiar ambas as partes, afinal não podemos deixar notícias como essas do Corinthians invadir a mídia nacional e internacional. Nós da Fatal gostaríamos de manifestar interesse em contribuir ativamente para resolver essa situação.
nos colocamos à disposição para quitar o valor com o jogador, né, com um teto aí de 6,5 milhões de reais. Ressaltamos que podemos encontrar contrapartidas para comportar a viabilidade dessa parceria, se houver interesse do clube em ter né, startup, líder nacional e mundial no seu mercado, acesso, muita gente teve acesso. E agora? Aceita ou não aceita, hein? O que você faria, tá? Enfim, eu quero que você comente aqui embaixo, né? É uma das maneiras aí que o Corinthians tem de quitar essa dívida. Deixa o like e deixa o seu comentário. Informação exclusiva: o Corinthians entrou em contato com Memphis Depay para falar sobre essa notificação e se, por acaso, né, ele não se reapresentaria ao elenco corintiano, junto com o elenco corintiano, por causa dessa dívida. Sabe o que ele falou? Em contato com a cúpula corintiana, Memphis Depay disse que não estava sabendo de nada e que o seu advogado, né, o seu corpo de advogados, toma sim as atitudes e muitas vezes não comunica, tá? Então o Memphis alega, né, que não sabia, né, que não soube, ficou realmente aí, enfim, surpreso com a notícia, claro que não negou, né, mas disse simplesmente que não tinha conhecimento, tá, da atitude aí dos seus advogados em notificar o Corinthians pela falta de pagamento, né, dos 6 milhões aí pouco, né, referentes a direito de imagem, que é 1.700.000 e pouco, quase 1.800.000, e o restante da premiação do título do Campeonato Paulista, pouco mais de 6 milhões de reais, tem até empresa querendo pagar, e o Memphis Depay alegou ao Corinthians que não estava sabendo, né, que não foi ele que fez a exigência e o pedido ao seu staff, né, ao seu corpo aí de advogados, eles que fizeram isso, tá? E o Memphis deve, né, se reapresentar normalmente ao Esporte Clube Corinthians Paulista, né, e seguir com seus trabalhos, claro, né, até que chegue alguma proposta, enfim, mas por enquanto segue como jogador do Corinthians normalmente. Comente aqui embaixo essa informação importante aí para você, torcedor corintiano aqui no canal Café do Setorista. Deixa o like. Corinthians consultou a situação do atacante TT. TT a gente fala para as crianças, né? Vai tomar um TT. Enfim, o Corinthians consultou a situação do atacante TT que está no Panathinaikos da Grécia, tá? Foi uma intenção, né, do Fabinho Soldado junto com o Dorival Júnior. É um jogador que o Corinthians demonstrou interesse, é ponta direita, pode jogar também do lado esquerdo, é um atacante do drible, né? Enfim, esse é o jogador que o Corinthians demonstrou interesse no mercado da bola. A questão agora é saber se o Panathinaikos, né, tem algum interesse em negociar o TT por empréstimo, tá? O Corinthians não tem condições de contratar o jogador tem 25 anos, né? Estou olhando aqui a ficha do TT, 25 anos, tem contrato até junho de 2028 com o Panathinaikos da Grécia. É um jogador que foi revelado pelo Grêmio, sequer chegou a atuar no profissional do Grêmio e foi vendido para o Shakhtar, depois passou pelo Lyon da França, o Leicester, né, da Inglaterra, Galatasaray, e hoje está no Panathinaikos da Grécia. É um jogador que o Corinthians tem muito interesse, é um jogador que o Corinthians fez uma consulta e não fez uma proposta em valores, tá? Vou passar para você a informação da temperatura certa. O que o Corinthians fez foi uma consulta, né, perguntando se há alguma chance do Panathinaikos emprestar o TT. Eu confesso que eu nem sei se ele é titular lá no time da Grécia, tá? É um jogador que é uma posição carente do Corinthians, né? E o Corinthians, né, enfim, tem esse jogador aí como um atleta interessante, disposto até a pagar uma graninha um pouco, né, já sabendo aí que não vai ser um salário de 1 milhão, 2 milhões, enfim, nesse nível, tá? Ponta direita revelado pelo Grêmio, deixou o Brasil com 19 anos, vendido ao Shakhtar, tá? Por cerca de 42 milhões de reais. Não jogou no time profissional do Grêmio. E repito, passou pelo Shakhtar, né? E além de Shakhtar e Panathinaikos, Lyon, Leicester e Galatasaray, tá bom? Esse é o TT. Agora vamos aguardar. Na temporada 2024-25,
Ele teve 49 jogos, marcou 11 gols e deu 3 assistências, tá? Temporada 24-25 do TT. Bom jogador, né? A gente, uma vez, ele destruiu o Real Madrid numa Champions. Vocês lembram? Mas, enfim, basta saber se o time grego vai querer emprestar ou não, comprar. Tá totalmente descartado, tá bom? E é isso aí, galera. O que vocês acharam das informações do Timão? Deixa suas opiniões nos comentários, ok, galera? E tem mais informações do Corinthians. O técnico Dorival Júnior demonstrou interesse na contratação de TT e o executivo de futebol do Corinthians, Fábio Soldado, já fez uma consulta sobre a situação do atacante, que atualmente joga pelo Panathinaikos da Grécia. O Timão aguarda agora o posicionamento do clube grego para saber se existe abertura para um empréstimo. TT tem 25 anos, tem vínculo até julho de 2028, revelado pelo Grêmio. Ele atuou em 49 partidas na temporada 2024-2025, com 11 gols marcados e 3 assistências. E é isso aí, galera. Essas foram as informações de hoje, tá bom, galera? Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações para não perder nenhum vídeo, tá bom, galera? Até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!